Olá, turminha! Algumas vezes eu já comentei com vocês que eu gosto muito de contar histórias, de ouvir histórias, mas o que eu gosto mesmo é de escrever as minhas próprias histórias. E por isso, hoje eu escolhi uma história recheada de muitas outras histórias para contar aqui para vocês, tá bom? O nome da minha história é As Histórias da Princesa. Vamos lá? Espero que vocês gostem. Num reino muito distante, vivia uma princesa. Seu nome era Lola. A princesa vivia triste, sozinha, solitária. Seu pai, o rei, era um homem muito atarefado. Por isso não tinha tempo para a princesa. Todas as noites ela ia para a janela e conversava com as estrelas, pois sua mãe já estava morando com elas há algum tempo no céu. Uma noite, ao abrir a janela, as estrelas não estavam lá. O céu estava escuro, cinzento. Iria chover. E a princesa então fechou a janela. Mas ela queria ocupar o seu tempo com alguma coisa. Então começou a remexer o seu quarto. Embaixo de sua cama, ela encontrou um baú, todo empoeirado. Mas, ao limpá-lo, reconheceu. Aquele baú era de sua mãe. Lembrou-se então que as pessoas mais velhas costumam guardar segredos dentro do baú. Que segredos teriam ali? Cartas apaixonadas? Histórias de amor? Mistérios? Abriu o baú e qual não foi a sua surpresa? Porque dentro dele havia um livro. Um livro que era de sua mãe. Sua mãe guardava esse livro com muito carinho, pois era um presente de sua primeira professora. A princesa então começou a ler todas as páginas do livro. Ali haviam histórias de todos os tipos. Histórias de medo, histórias de pavor, de terror. Mas também havia histórias de casais apaixonados, de príncipes e de princesas. E assim, todas as noites, a princesa passou a contar história para as estrelas. E lá no céu, uma estrela brilhava forte, muito forte, e a princesa pensava: "Ah, aquela estrela deve ser a mamãe, e ela deve estar gostando das minhas histórias." Não se sabe como, mas as histórias da princesa começaram a crescer, e ela guardava todas dentro daquele baú. Mas um dia começou a chegar história por todos os lados, pela porta, pela janela, pelas frestas do telhado. E já não tinha mais onde a princesa guardar tantas histórias. Elas já não cabiam mais apenas no baú. Então ela ficou ali, já não saía mais do quarto, só conversando com as histórias, tagarelando para cá e para lá. O rei, seu pai, mesmo atarefado, começou a perceber que a menina já não saía mais daquele quarto e resolveu verificar o que estava acontecendo. Chegou no quarto da princesa e bateu. Mas ela estava tão empolgada com as histórias que não ouviu. Então ele bateu mais forte. Ela ainda não ouviu. O rei então resolveu abrir a porta do quarto. Abriu a porta e lá estava a princesa, sentada em cima da cama, conversando com as histórias. O rei não entendeu nada e pensou: será que minha filha está ficando lelé da cuca? Porque histórias a gente não vê, histórias a gente sente. E às vezes o adulto, tão preocupado com as coisas do dia a dia, ele não consegue sentir as histórias. O rei então ordenou que a menina saísse imediatamente daquele quarto, pois estava ficando amarelada de tanto ficar ali. A princesa, uma menina muito obediente, saiu do quarto e foi sentar lá no meio do jardim. O jardim, apesar de bonito, cheio de flores coloridas, não estava agradando a princesa.
Ela sentia-se solitária, sozinha sem as suas histórias. Foi então que ela sentou no banco, fechou os olhos e ficou ali, pensando nas suas histórias, quando sentiu alguma coisa que pousou bem na ponta do seu nariz. Abriu os olhos e era uma bela borboleta. Mas não era uma borboleta qualquer, era uma borboleta que falava e a princesa entendia. E ela disse assim: Vamos, princesa, vou te levar para um lugar mágico, lindo, que você vai adorar. A princesa não pensou duas vezes. Começou a seguir a borboleta. E elas passaram por campos floridos, lindos, até chegar à beira de um riacho. Um riacho calmo, tranquilo, com uma melodia em suas águas. As águas límpidas corriam por entre as pedras e peixinhos coloridos brincavam e pulavam para lá e para cá. Foi então que a borboleta ordenou que a princesa fechasse os olhos. E ela obedeceu. Fechou os olhos e sentiu alguma coisa em sua mão. Abriu os olhos e era uma varinha. Então a princesa não sabia por que servia aquela varinha, mas ela resolveu tocar na primeira plantinha que encontrou. E ouviu um barulhinho. Desse barulhinho nasceu uma história. E assim a princesa começou a tocar em tudo, nas plantas, nos animais, até na borboleta. E a cada toque uma nova história surgia. A princesa voltou correndo para o castelo e ordenou que chamassem todas as crianças do reino. E assim, a partir desse dia, ela começou a contar histórias. Primeiro para as crianças, depois para os jovens e mais tarde até os adultos. Os adultos que vivem sempre atarefados procuravam um tempinho para ouvir as histórias da princesa. E assim ela nunca mais parou e se tornou a maior, a melhor contadora de histórias daquele reino. Entrou por uma porta, saiu por uma janela. Quem quiser, que conte outra mais bela.